Olá, sexto ano, bom dia. Hoje, segunda-feira, iniciando a semana, dia 21/12, nós vamos falar um pouco sobre medida de capacidade e massa, que é medida de capacidade, que é o litro, e medida de massa, que é o nosso grama, que vocês já conhecem, tanto o litro quanto o grama. Então, vocês vão acompanhar na página 302 do livro, no nosso capítulo de número 11. Então, a palavra capacidade é a medida do espaço interno de um recipiente que pode ser preenchido por um gás ou por um líquido. Então, o litro. Nos cálculos envolvendo volume, precisamos conhecer as unidades usuais de volume e suas medidas correspondentes. O sistema métrico decimal adota o litro como a unidade padrão de medida de capacidade. Um litro equivale a um cubo que tem 1 decímetro de aresta. Então, observem que tem um cubo na página 302 e vocês podem observar que esse cubo ele tem aí 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro de aresta. Então, nós temos aí 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, lembra que 1 decímetro cúbico é o decímetro da unidade padrão de metro com o expoente 3. E lembrando que quando eu tenho cúbico, eu tenho o expoente 3 da nossa regrinha de potência, que eu posso trabalhar 3 casas andando para a direita ou 3 casas andando para a esquerda. Se fosse quadrado, metros, ou centímetro, decímetro quadrado, eu ia andar 2 casinhas, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, essa conversão é muito importante a gente saber. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, para medir coisas pequenas, quantidade pequena, nós utilizamos o mililitro. O símbolo é representado por ml. Os múltiplos são quilolitro, hectolitro e decalitro. Os submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. Então, lembrando que nós vamos utilizar, nós podemos se basear pela mesma tabelinha do metro, né? Se você já sabe a tabelinha do metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, você pode só retirar o M e colocar o L. Vai ficar quilolitro, hectolitro, decalitro. Aí vem a unidade padrão, que é o litro. Depois, ml, mililitro. Depois você vem o DL, que é o decilitro, CL, centilitro e ml, mililitro. Então, com uma tabela só, eu posso transformar todas as outras tabelas. Vamos observar aqui. Eu vou ter K de quilômetros, aí eu vou botar o L. Quilolitro. H de hectômetro, mas ao invés de eu botar o H, eu vou botar o L, de hectolitro. Aí eu tenho DAM, que seria decâmetro, mas aí eu estou retirando o M e estou colocando o L. Então, quilolitro, hectolitro, decalitro. Aí vem a unidade padrão, que é o L de litro, certo? Aí depois eu venho lembrando como se fosse decímetro, centímetro e milímetro. Decímetro, só que vai ser
decilitro. Aí, centímetro, que vai ser centilitro, né? E milímetro, que vai ser mililitro, ml, que poderia ser o milímetro. Então, eu posso usar a mesma tabela do quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, eu posso usar a mesma tabela para fazer a diária, que é metros quadrados. Posso usar a mesma tabela para fazer metros cúbicos, que é a de capacidade. Posso usar o litro e também posso usar o grama com a mesma tabela. O K de quilômetro, de quilolitro, vai se transformar em quilograma. O hectograma e o decagrama. Aí vem a unidade padrão, que é o G grama. Aí, decigrama, centigrama e o miligrama. Então, existem muitas unidades que a gente utiliza mais que as outras. Geralmente, a gente utiliza o litro ou mililitro, são unidades pequenas. No grama, nós utilizamos o quilograma, quando é muito pesado, e podemos utilizar também o grama e o miligrama, se for pequeno. Então, nós temos aqui a tabelinha do litro e a tabelinha do quilo, certo? E nós podemos fazer uma tabela só para todas as representações. Então, do mesmo jeito, eu vou ter tanto a leitura quanto a transformação que nós vamos ver mais na frente. Nós sabemos que se eu andar para a direita, eu estou multiplicando por 10. Eu posso acrescentar o zero ou somente andar com a vírgula para a direita. E se eu estiver vindo para a esquerda, se eu estiver voltando, eu estou dividindo por 10. Então, eu posso colocar zeros voltando ou andar somente com a vírgula. Então, para cada casa, eu vou ter uma representação. Só vou poder andar uma casinha para cada unidade. Diferente do metro quadrado, que eu vou andar de 2 em 2, e diferente do metro cúbico, que eu vou andar de 3 em 3. Metros quadrados é vezes 100 e metros cúbicos é vezes 1000. A unidade de volume, que é o quilograma, que é o litro, e a unidade de massa, que é o quilograma. Quilograma, que é de volume, e o do grama, que é de massa. Então, vocês podem representar aqui vários exemplos que vocês podem consumir com quilolitro, com litro, com mililitro, ou várias coisas que vocês podem possuir com quilograma, grama ou miligrama. Então, o quilograma é a unidade fundamental das medidas de massa. E o que é massa? É a quantidade de matéria que um corpo possui. A massa do corpo, ela nem aumenta nem diminui. Ela não vai mudar, esteja ele em qualquer parte da Terra ou fora dela. Então, a massa vai ser a mesma se estivermos nos referindo à Terra. Nós possuímos também a massa da Lua, mas aí ela possui outro valor. Muitas vezes em nosso cotidiano ouvimos ou até falamos algumas expressões.
Qual é o seu peso? Eu peso 75 quilos. Quanto pesa este frango? Então, todas elas estão sendo empregadas de uma forma incorreta, ou seja, está errado. O quilograma representa a massa de 1 decímetro cúbico de água destilada a uma temperatura de 4 graus Celsius. É muito comum confundirmos massa com peso. Então, muitas pessoas acham que massa e peso têm o mesmo significado, mas são coisas diferentes. Vejam a diferença. Qual é a medida da sua massa? Aí você vai dizer, a sua massa é tantos quilos. Qual é a medida da massa daquele frango? Ou qual é a medida da massa daquela carne? Então, o erro está na confusão que algumas pessoas fazem relacionando massa e peso. Então, lembrem, massa e peso são duas coisas diferentes. Mas você já sabe o que é massa? A gente já sabe, que é a quantidade de matéria do corpo. Mas você sabe o que quer dizer peso? É a força que o corpo é atraído pela gravidade da Terra. Então, essa força depende da massa do corpo e da gravidade que é atuada nesse corpo. Como a gente já falou, a massa não muda. O peso vai variar de acordo com o local que a gente se encontra. Então, observação. Peso é uma força. A massa é a quantidade de matéria. Massa e peso são coisas diferentes. A massa é medida em quilograma e peso é medido em newton. Então, futuramente, vocês vão ver que peso é medido em newton, que é uma unidade. Assim, feito litro, feito massa, e vocês vão ver futuramente. Então, massa e peso são duas coisas completamente diferentes. Por costume, nós temos a mania de dizer, eu peso 58 quilos. Então, esse é o peso da minha massa. A minha massa pesa 58, certo? Então, a unidade de peso não é grama, não é quilograma, feito estamos habituados, é newton. O instrumento utilizado para medir a massa, será que vocês sabem qual é o instrumento que a gente utiliza para medir massa? Uma coisa que todo mundo conhece, uma balança. E o instrumento para medir peso, algumas pessoas podem conhecer, outras não, é o dinamômetro. Vocês vão estudar peso um pouco mais na frente em outra disciplina. Então, nós temos as unidades de medida do massa. Igual nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Quilograma, hectograma, decagrama. São os múltiplos. Aí vem a unidade fundamental, que é o grama. Cuidado para não dizer a grama, certo? A grama, você está se referindo à planta, né? A mata. O grama é a unidade de massa. Então, os submúltiplos são decigrama, centigrama e miligrama. Além dessas medidas de massa, também temos outras medidas especiais que talvez vocês conheçam. É tonelada, com certeza alguém conhece aqui tonelada, que é quando é para pesar coisas muito, muito, muito pesadas, onde o quilo não é suficiente. O quilate, vocês também já devem ter ouvido falar, e o arroba. Eu acredito que esses três nomes não devam ser desconhecidos para vocês. Então, também são unidade de medida de massa. Um quilate é 0,2 gramas. Um arroba é 15 quilos. E uma tonelada é 1.000 quilos. Então, às vezes, o quilo não é suficiente. Às vezes, nós necessitamos da tonelada para poder
pesar algo, ver a massa, né? Ou ver a massa aí do... Pode ser um animal, é isso, ou um objeto que seja extremamente grande. Então, para ver essa massa aí, às vezes nós necessitamos da tonelada. Geralmente, a arroba é utilizada na venda de rebanho. A tonelada é utilizada para medir grandes massas e o quilate para medir massa de pedras e metais preciosos. Vocês já devem ter observado ou ter escutado algum exemplo de aquela pedra tem 18 quilates. Então, a gente utiliza o quilate para trabalhar com medida de massa de pedras e metais. As medidas de massa mantêm uma relação importante com outras unidades de medida, porque uma sempre pode ser transformada em outra. 1 quilograma é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro. Então, veja como é que pode 1 quilo, que é a unidade de massa, é igual a 1 litro, que é a unidade de volume. Então, 1 quilo, que é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, que é elevado a 3, é igual a 1 litro. Então, eu tenho que 1 metro cúbico equivale a 1 quilolitro, que equivale a 1 tonelada. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, que equivale a 1 grama. Então, nas medidas de grande massa, podemos utilizar ainda as seguintes unidades especiais. O arroba, 15 quilos. 1 tonelada, 1000 quilos. E 1 megaton, que é 1000 toneladas, ou 1 milhão de quilogramas. Então, veja ainda, tem 1 megaton, que é 1000 toneladas. Se a gente acha que tonelada já é muito, imagine o megaton. Então, nós podemos fazer a leitura e a transformação. Essa transformação vai ser igual à transformação do volume. Vai ser sempre uma casinha com a outra casinha, certo? Vejam só. Se eu estou em grama e quero transformar para miligrama, eu vou andar uma casinha, 2, 3. Sempre de 1 em 1. Vou sendo ela para a direita, multiplicando por 10, ou sendo ela para a esquerda, multiplicando por 10. A mesma coisa com o litro e a mesma coisa com o metro. Uma casinha para cada número. Um número aqui, um número aqui, um número aqui, um número aqui. Cada casinha fica com 1. A não ser quando você vê lá o expoente 2, que vai ficar 2 números dentro de cada casinha. E quando você andar, tem que andar sempre com 2 casinhas, ou para frente ou para trás. E se for cúbico, lembrando que é 3 casinhas. 3 números aqui, 3 números aqui, 3 números aqui. Então, se eu andar para a direita, vou multiplicar, vai ser 3 casinhas para cada um. E se for voltando para a esquerda, também vai ser 3 casinhas para cada um. Vamos ver um exemplo. 2 litros para transformar em mililitro. Como é que vocês fariam 2 litros para transformar em mililitro? Vocês vão copiar isso aí no caderno, colocar a data de hoje e fazer a transformação. Do jeito que está aqui, 2 litros, um espacinho para transformar em mililitro. A tabela está aqui em cima. Se você quiser fazer a tabela para transformar, ok. Se você já sabe a tabela e já sabe fazer direto, também está ok. Então, eu posso ter
0,5 centilitro para transformar para quilolitro. Então, aí você já tem 2 unidades de litro para fazer. 45,8 hectograma para transformar em centigrama. 6,23 miligrama em grama. Então, como vocês fariam essa transformação? Letra A, letra B, letra C e letra D. E podem fazendo aí no caderno de vocês. Então, para cada unidade, nós vimos que temos o metro, depois vimos o metro quadrado, né, que pode ser quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, tudo ao quadrado. Depois vimos o cúbico, que é 3, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tudo elevado a 3. Então, tudo isso daí, a gente vai trabalhar os exemplos práticos, certo? Vamos fazer os exemplos práticos dessa forma aí. Então, quando for só o metro, só o litro e só o grama, nós vamos utilizar apenas um número para cada casinha, ou indo para a direita, ou vindo para a esquerda, certo? Então, quando não tiver o expoente 2, nem o expoente 3, nós podemos fazer da forma normal, ok? Vamos ver agora como é que ficou a transformação da letra A, B, C e D, que eu espero que vocês tenham feito no caderno, e depois nós vamos fazer mais. Vamos ver o primeiro aqui. 2 litros. O litro está aqui. Para mililitro. Como não tem expoente 2 nem 3, eu só vou andar uma casinha. Se eu não tenho número e não tenho vírgula, eu vou andar com o 0. Eu já tenho o número 2. Aí eu vou andar uma casinha, 2, 3, para poder chegar no ml. Então, vou colocar 3 zeros. 1, 2, 3. Certo? Então, eu transformei 2 litros, que é igual a 2.000 ml. Então, 2 litros é igual a 2.000 ml. Porque eu saí do litro e andei uma casinha, 2, 3. Se eu não tenho número, eu completo com 0. Vamos ver agora 0,5. Agora eu tenho vírgula. Centilitro. Estou aqui. Para quilolitro, uma casinha, 2, 3, 4, 5. Vou voltar 5 casinhas. Então, 0,1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Se está aqui 1, 2, 3, 4, são 5. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda falta um 0. Que eu tive que voltar 5 casinhas.
Então, tá aqui a vírgula. Eu começo a contar de onde ela tá e não do 5. Começa a contar daqui. Uma casinha, 2, 3, 4, 5. Então, 0,00005 quilolitro. Zero vírgula cinco centilitro é igual a 0,00005 quilolitro. Vamos ver agora o outro. 45,8 hectograma. Hectograma está aqui para centigrama. Então, vão dar 1, 2, 3, 4. 4. Vão dar 4 casinhas. Já, como é para a direita, eu já vou andar uma, que é o 8, certo? Já andei uma, que é o 8. Uma. Como eu não tenho mais, 2, 3, 4, 5. Foram 5? 1, 2, 3, 4. Peraí. Tá aqui. 1, 2, 3, 4. Só 4. Uma já é o 8 que eu andei e tirei a vírgula. 1, 2, 3, 4. Fica 458.000 centigramas. Agora vamos ver o último. A vírgula está no miligrama. Tá aqui. Para grama, vou voltar 1, 2, vou voltar 3 casinhas. Voltando uma, eu já tenho o 6. 0, 0, 6. 2, 3. Porque estava aqui a vírgula no 6. Eu tive que voltar 3 casinhas. Voltei uma, voltei 2, voltei 3. Voltei 3 casinhas. 0,00623, 0,00623 gramas. Agora, espero que vocês tenham feito, tenham conseguido transformar. Agora a gente vai ficar com a nossa tarefinha para casa. Hoje, dia 21/12, segunda-feira, casa. Livro. Então, nós vamos começar com o livro 304, página 304, e página 313. Página 304 e 313. Então, nós vimos assim, rápido, o capítulo de metro, de litro e de grama, né? Que são as unidades fundamentais, porque são as unidades que vocês já conhecem. Então, aos poucos, vocês vão fazendo as atividades. Nós não vamos fazer todas as atividades do livro, vamos fazer alguma do livro e vamos fazer alguma atividade do caderno também. Então, façam a atividade da página 304 sobre o litro e 313 sobre o grama, certo? Então, essa
essa atividade, vocês já foi passada a atividade do metro cúbico, do metro quadrado, agora do litro e do grama. Então, depois nós vamos fazer aulas somente com exercícios sobre esses capítulos, que são capítulos bastante conhecidos nossos. O metro, o litro e o grama. Então, aos poucos, vão resolvendo a atividade do livro. Se surgir alguma coisa, podem falar nos nossos encontros ao vivo ou podem colocar qualquer dúvida no aplicativo. Então, bom início de semana e boa segunda-feira a todos. E tenham uma boa aula.